Quando você está num período muito bom de vendas, com muita facilidade para vender, você tem que se preparar, porque lá na frente a tendência dele é dar uma reduzida. O treinamento é como uma lubrificação, ela precisa de tempo em tempo ser feita. E às vezes, nesse momento, é um grande momento de crescimento que as empresas têm, porque elas vão sair da zona de conforto. Teve bastante resultado em determinado tempo, mas ele esqueceu que ele precisa reposicionar aqueles valores que foram muitas vezes tirados da empresa, novamente investir para que ela possa prosseguir. Vamos entender como manter e até mesmo aumentar faturamento nos períodos de crise ou nos períodos de baixa. Esse assunto ele é muito importante e tem uma relevância nesse momento de obstáculos, nesses momentos de dificuldades e principalmente depois que eles passam. Dentro do que a gente entende e vivencia de mercado dentro do nosso país, sempre vamos nos defrontar com um verdadeiro mapa de cardiograma. Vamos ter altos e vamos ter baixos. Então eu costumo falar, quando você está num período muito bom de vendas, com muita facilidade para vender, você tem que se preparar, porque lá na frente a tendência dele é dar uma reduzida, até mesmo porque aquelas bolhas de necessidade de consumo elas vão sendo preenchidas. Quando você está no período de muita baixa, você não está conseguindo vender, o que é que vai acontecer? Lá na frente, quando normalizar, muita gente que não comprou naquele período, ele saiu acumulando algumas necessidades e por isso que às vezes existe aquela explosão de venda e existe para todo mundo. E o que é que a gente pode fazer para se diferenciar ou se proteger nesses momentos e até mesmo ter ganhos após esses momentos de dificuldade? Vamos imaginar que a gente está num período muito bom, que a gente está vendendo com muita facilidade, batendo as metas, até superando as metas. Nesse momento, é natural e é normal que se crie alguma zona de conforto. Eu estou vendendo bem, então não estou analisando determinados pontos, muitas vezes não estou mergulhando em alguns processos que poderiam me trazer mais resultado. Então, aquela zona de conforto ela é um sentimento natural que acontece conosco e a gente precisa estar atento. Quando a gente entra num período recessivo, um período com menos venda, o que é que a gente deveria fazer, o que é que a gente pode fazer? E normalmente, muitas vezes, a gente até já faz isso naturalmente. A gente começa a olhar a empresa como um todo, a gente começa a ter ideias, eu não estou tendo o contato com todos os meus clientes, eu preciso me relacionar melhor com eles, eu preciso mandar mais mensagens, eu preciso fazer mais visitas a obras, eu preciso treinar melhor minha equipe de consultoria de vendas, eu preciso entender aonde pode ter pontos promocionais e eu preciso entender o que é que eu não estou vendendo que eu poderia vender. Então começa a se analisar vários pontos e isso normalmente acontece quando a gente está naquele período com mais dificuldade. Então vamos lá. Tem dois caminhos quando a gente está com esse período de mais dificuldade. Tem um caminho que me faz encolher e tem um outro que me faz expandir e explodir. Se eu estou nesse período e começo a conversar com outros colegas de loja, começo a conversar com outras pessoas, até mesmo de outro segmento, e algumas me retratam que não está tão favorável, que eu não estou vendendo com tanta facilidade, eu posso entrar no módulo de segurança. Quero diminuir meu investimento em mídia, eu não quero fazer atualizações, eu não quero fazer reforma, eu quero diminuir minhas compras. Muitas coisas são necessárias serem feitas, né? E muitas outras acaba sendo um erro. Quando eu estou nesse momento, como eu falei anteriormente, eu tenho dois caminhos. Ou aquele que eu vou retrair 100% em tudo, a venda vai diminuir porque eu vou começar a ofertar menos produto, eu vou começar a fazer menos mídia, eu vou começar a não atualizar a loja, eu vou começar a não investir porque eu estou num módulo de segurança. E eu tenho um outro, que aí é quando eu ganho nesse momento. Eu começo a ter ideias, eu começo a ter ações que poderiam ter sido feitas anteriormente, me dando muito mais resultado. Mas como eu estava meio que numa zona de conforto, estava meio acomodado, porque a coisa estava fluindo bem, eu acabei não parando para pensar. Então, se eu trilhar essa segunda estrada,
né, que a primeira seria uma de segurança. A segunda seria justamente eu começar a explorar todos os pontos, entender, mergulhar no processo da minha empresa e começar a conhecer quais são os pontos que eu vinha deixando de lado que poderia me trazer muito mais resultados. Por exemplo, quanto tempo faz que eu treinei minha equipe de consultoria de venda? Há 1 ano? Há 2? Nunca fiz isso, ou fiz há muito tempo atrás? A gente tem que entender que essa parte de reciclagem, de treinamento, ela funciona como se fosse um lubrificador. Se eu tenho uma porta que está fazendo um barulhinho, eu vou lá e coloco um óleo nas dobradiças e ela vai deixar de fazer isso. Mas não significa que nunca mais vai acontecer esse problema. Então, o treinamento é como uma lubrificação. Ela precisa de tempo em tempo ser feito. Esse é um dos pontos. E pode ser que no momento de dificuldade eu tenha essa iniciativa e comece a mudar essa cultura da minha empresa. Eu começo a olhar meu espaço de vendas com um olhar mais crítico, um olhar mais analítico. Puxa, quanto tempo faz que eu não reposiciono nada? Quanto tempo faz que eu não atualizo? Quanto tempo faz que eu não mexo no meu processo de iluminação, de comunicação visual? Puxa, será que isso também está me trazendo problema? Provavelmente sim, independente de estar num momento de crise ou não. Quando a gente está num momento de mais abundância, que a gente está vendendo com mais facilidade, a gente não enxerga nada, está tudo lindo, perfeito, maravilhoso, não precisa mexer em nada. Quando a gente começa a sofrer, esse outro lado, a gente tem esses 2 caminhos, um que é de segurança e o outro é de reagir. Reagir ao que está acontecendo. E quando a gente começa a reagir com o que está acontecendo, a gente começa a buscar e descobrir processos e caminhos que a gente não vinha utilizando para trazer mais resultado. Qual é a grande virtude desse momento? Qual é a grande sacada de começar a fazer isso? Eu vou com essas modificações ajustando pontos e processos que estavam desregulados, que não estavam me trazendo o que eu precisava para vender, e vou colocando ali naquele intuito natural e inicial de tentar manter meu faturamento. Beleza? São ações providenciais. E o que é que vai acontecer de muito bom depois dessa fase? Porque a gente sempre sabe que vai ter a fase melhor e a fase com mais dificuldade. Quando eu fiz esses processos, eu comecei a ter ganhos que eu estava deixando de lado por falta de ação, por falta de gestão. Quando retorna o processo de melhorias e facilidade de venda, eu implantei anteriormente, naquele momento de crise, algumas ações que estavam me dando mais resultados. Então, eu vou juntar essas ações que começaram a me dar mais resultados com um momento que está mais fácil de vender. Então, quando eu voltar para um processo melhor, eu já vou estar agregado a mim aquelas melhorias. Então, se a gente fizer uma análise bem superficial, se eu estava faturando X no momento melhor, com a diminuição de faturamento, com a recessão, com qualquer situação desse tipo, eu comecei a fazer mudanças e comecei pelo menos a equilibrar aquele faturamento anterior. Evidentemente, quando o mercado voltar para aquele momento de abundância, aquele momento de mais facilidade, junto da facilidade do mercado vai ter o que eu implantei anteriormente. Então veja como isso é interessante. Então muitas vezes a gente pensa que os obstáculos, que as situações difíceis, elas vão ser, sei lá, o nosso fim. E às vezes é o nosso recomeço. Muitas vezes eu já cheguei a falar em alguns vídeos sobre concorrência, né? Está lá há 20 anos no mercado, começou, cresceu, não foi muito de se atualizar, muito de reinvestir, de repente chega um grande concorrente perto dele, ou vai se instalar pertencente a uma rede, uma empresa que tem uma estrutura bem maior e bem melhor, e começa a criar um certo pânico. E às vezes, nesse momento, é um grande momento de crescimento que as empresas têm, porque elas vão sair da zona de conforto. Então eu vou fazer o que eu poderia ter feito anteriormente, né, naquele momento que eu recebi uma ameaça. Eu vou lá para cima, eu vou me proteger. Recapitulando, tenho 2 caminhos. Ou eu recuo e vou para um estágio totalmente de segurança e vou cada vez diminuindo mais, ou eu avanço. Avançar não significa fazer ações arriscadas, e sim calculadas. Estou sugerindo que mesmo no momento de crise você comece a fazer investimentos que a tua empresa não suporta, tentando criar uma solução
sem segurança. Eu fico sempre observando e vendo algumas situações por conviver com muitos clientes de vários estados do Brasil, de várias regiões. Eu tenho um formato de empreendedor que, às vezes, ele está na cidade dele como o número 1 da cidade em vendas. Ele já passou por algumas atualizações, ele não está tão desatualizado, ele está relativamente bem. Os outros que estão atrás dele, a nível de faturamento, de posição na cidade, estão muito longe ainda, estão bem atrás, mas mesmo assim, quando chega um determinado tempo, ele vai lá e dá outro salto, independente se a turma não vem correndo atrás. Ele avança mais uma vez e cada vez ele vai criando um polo de liderança, ele vai criando uma distância entre os demais. E eu tenho um outro formato de empreendedores que a gente convive também, aquele cara também que começou pequeno, que ele cresceu, que ele fez até teve bastante resultado em determinado tempo, mas ele esqueceu que ele precisa reposicionar aqueles valores que foram muitas vezes tirados da empresa novamente e investir para que ela possa prosseguir, né? Muitas vezes, se eu falar de uma empresa média e menor, às vezes o cara compra um carro de, sei lá, 600 mil reais, de 500 mil reais, mas ele não quer investir 100 mil para atualizar a empresa, ele não quer investir 200 mil porque ele acha que aquilo é um gasto, que ele não entende aquilo como investimento e permanência de mercado. Então, esses pontos eles são muito interessantes a gente entender. Aonde tem obstáculo, tem possibilidade de crescimento. Então, é preciso entender que a empresa ela está ali para gerar recursos, ter crescimento, né, gerar recursos para os seus empreendedores, os seus proprietários, mas é importante que a gente tenha um processo de reinvestimento. Se a gente não fizer isso, a gente vai cair na zona de conforto e isso é muito perigoso. O cliente ele entende que precisa fazer um reinvestimento ali na empresa, com melhorias, com atualizações, ou com expansões, abrir novas unidades. Aí quando ele começa a se preparar, entra num período de baixa de venda. E ele desanima, e é normal que isso aconteça. E aí é onde está o erro. Tá? Se ele vai fazer aquele investimento com um recurso que já está separado, destinado para isso, se ele vai fazer aquele investimento com uma linha de crédito favorável, né, que hoje existe linhas de crédito de fomentação muito boas, ele não pode ter um pensamento que aquele momento de baixa vai permanecer o tempo todo. Né? Então, se ele starta essa linha de pensamento dele, esse planejamento dele, o que é que vai acontecer? Aquilo tem um período para se formatar, ser executado, se concretizar e ficar pronto. Então, quando ele faz isso no período de baixa, ele estando preparado para isso, o que é que vai acontecer? Na hora que tiver o período de aumento, vai ser justamente na hora que ele já vai estar com isso pronto. Aí eu não estou vendendo, então também não vou mais investir, como se o mercado fosse ficar a vida inteira desse jeito. Não estou falando que você deve fazer investimento sem ter o recurso, ou sem ter o caminho, ou sem ter o crédito, mas se aquilo já está definido e não vai mexer no dia a dia da tua empresa, no teu caixa livre, em todos os processos, por que esperar se você sabe e tem a certeza que vai fazer? Que você sabe e tem a certeza que precisa fazer? Então, muitas vezes eu digo, a melhor hora de fazer é no período de baixa. Você, inclusive, vai ter até com algumas disponibilidades a mais, você vai até poder adquirir serviços e produtos até com uma facilidade maior, né? Com um tempo ágil também. E esse, para mim, sendo possível, é o melhor momento de fazer. Então, eu vivo isso e tenho várias experiências daquele que só resolve fazer quando o mercado volta a ter uma atuação perfeita que ele gostaria que tivesse, né? E é como se ele largasse atrás. E aquele que tem a visão, não, eu já estou planejado, já estou preparado, eu vou fazer agora. Então eu faço, tanto eu crio possibilidades de recuperações, mesmo que ainda seja no momento de baixa, como no momento que subir, que isso vai acontecer, sempre vai ser assim, eu já vou estar preparado. Então, quer dizer que eu larguei na frente. Então, tem aquele que larga na frente e tem aquele que é retardatário, só larga depois que todo mundo sai e ele perde muito tempo, ele perde espaço, ele perde fatia de mercado em uma série de situações. É sempre importante a gente pensar isso. O mercado é dinâmico, tudo acontece muito rápido e eu não posso estar no mesmo ponto que eu estava 10, 15, 20 anos atrás e achar que porque há 20 anos atrás eu estava naquele ponto que estava dando certo,
falo não no ponto comercial, estou falando no ponto que a empresa estava, na maneira que ela estava agindo naquele período, e achar que porque há 10, 15, 20 anos atrás funcionava daquele jeito, agora tem a obrigação de funcionar, e não vai ser a mesma coisa. Realmente há uma dinâmica muito forte, muito rápida, e a gente precisa se atualizar. Então, quer permanecer no mercado, entenda que você tem que, parte dos seus resultados tem que ser reinvestido dentro da empresa, para que você avance e você cresça. Tá? Entenda que não é a hora do obstáculo a pior hora, às vezes é a melhor hora de você dar avanços, de aonde surgem as grandes ideias, as grandes iniciativas são justamente nas horas das dificuldades. Então, esse é o recado que fica, como crescer, como se manter o teu faturamento num período de baixa. Analisa tuas operações, teu sistema, né? Ajuste, encontra os pontos que está tendo vazão e perda, né? Quando você voltar para a fase melhor, quando o mercado voltar para a fase melhor, você vai ter a fase melhor agregado a essas ações que você estava deixando de fazer anteriormente. Não espera o mercado simplesmente estar no momento de alta para você começar a agir. Se você está estruturado, se você já se planejou, procura agir o quanto antes. Isso é quem vai te fazer permanecer no mercado, né? E vai avançar. Senão, as tuas fatias de mercado elas vão ser devoradas por outras empresas. Então, a gente tem que ficar atento e ficar consciente que esse é o processo, que esse é o caminho.